Descomplicar o universo das finanças e dos investimentos. Pode isso, meninas! Com Natália Largue, Nayara Bertão e Ana Leone. Uma parceria Valor Investe e CBN. Vai. Quando dizem que o tempo voa, é mesmo verdade. Falta apenas 7 meses para o ano acabar, a gente já está quase na metade de 2023 e a pergunta que não quer calar é: você vem cumprindo as suas metas? E aquelas que são financeiras? Se a resposta é não, calma, fica tranquilo, ainda tem tempo para colocar as finanças na rota certa. Eu sou a Natália Largue, estou aqui com a Ana Leone, Oi, pessoal. com a Nayara Bertão, Olá, gente. e a gente vai te contar o que ainda dá para fazer esse ano e qual é o caminho das pedras ali para você não deixar 2023 perdido, né? Você conseguir ali cumprir algumas das suas metas, mas eu vou começar sabendo da de vocês, né, meninas? Das metas que vocês fizeram lá no comecinho do ano. Ah, eu quero fazer isso, quero fazer aquilo. O que vocês estão conseguindo cumprir e o que vocês já largaram de mão? Ai, deixa, eu vou deixar para 2024 mesmo. Quem quer começar? Nossa, você sabe que eu estava tentando lembrar o que eu, né, tinha de Esse meta. desafio. A Nayara não isso lembra eu tô nem a lembrando. meta, já largou de mão Já- até. Nossa, Exatamente. Gente, eu nem tudo. lembro, mas tinha que pôr na Esquece. geladeira. Mas eu acho que eu realmente entrei o ano um pouco sem metas, então eu acho que eu lembro que você discutiu. você de falou, falar tem sobre um pouco isso. Então menos eu tô de- cumprindo, porque eu tô zero metas ultimamente. Mas acho que assim, algumas metas que eu fui pensando ao longo desses meses, né? Eu preciso voltar a dirigir. Isso é uma coisa. Eu comecei a pegar o carro lá no interior e tal. Eu não tenho confiança hoje de dirigir em São Paulo. Então, essa é uma meta para o segundo semestre e eu tô disposta a entrar naquelas escolinhas, sabe? Para Sei. treinar quem pra já é treinar. habilitado. Mas principalmente porque São Paulo não é uma cidade muito fácil, né? A moto que vai para um lado, para o outro, etc. Não porque eu queira ter carro, mas aí entra uma outra meta, que é viajar mais. Uhum. E eu, de fato, tenho pouca flexibilidade, né? Se eu não dirijo, eu dependo de alguém sempre, né, para viajar. Então, essa é uma outra meta que eu me coloquei, que eu viajei muito pouco já esses primeiros meses. Espero que daqui em diante consiga mais. E você, Ana Leone? Então, eu tô bem nas minhas metas. Eu me lembro que Achei uma que ela ia das falar, coisas... não preciso de meta, tô bem. Não, Tô não, eu tranquila tô já. bem nelas. Eu me lembro de uma que era uma coisa que eu estava me devendo, que era estudar mais. E esse ano eu consegui fazer um curso muito bacana de análise de demonstração financeira. Super bacana. Mas foi demais. Eu Sim. descobri que ser conselheira de empresa é mais fácil, porque as demonstrações são bem mais simples, viu? Só acompanhar estoque, evolução, não sei o quê. Só. Coisa simples. Não, mas é que banco é uma loucura, né? De tanta regulação e tanto detalhe. Mas isso era uma coisa que eu queria muito, era estudar mais. Eu pretendo ainda fazer pelo menos mais 2 cursos esse ano ainda. Tem uma coisa que eu tinha prometido, tirar um pouco mais o pé do acelerador, é difícil, né? Porque as coisas vão te consumindo de E projetos. surgem coisas legais que você Então. fica com um pouco de pé atrás, no sentido de, não, mas eu prometi que eu ia tirar o pé do acelerador, vou deixar esse projeto super bacana passar. Não dá, né? Tem uns que você fala assim, não, esse daqui vale a pena. E é difícil, porque são coisas legais que você quer fazer, mas eu também já nos últimos meses, assim, no último mês e meio, eu já me organizei um pouco mais. Eu estava fazendo muita coisa pro bono e é legal, eu acho que tem coisas que valem muito a pena, mas isso estava me consumindo, porque se é para fazer, tem que fazer um negócio legal. Então, você vai dar uma palestra, você tem que estudar o público, você tem que preparar um material legal. Então, tem uma coisa que não é só 1 hora do seu dia de você ir lá e fazer a palestra, tem toda uma... E aí vai se preparo, acumulando, né? porque são coisas que, né, o tempo é um só, não dá para se desdobrar em tantos. E aí eu me estabeleci que eu vou fazer só 1 por mês, para eu conseguir ter mais tempo. Então eu acho que eu estou bem nessa do estudo, que eu quis estudar mais, tenho estudado um pouco mais, mas ainda assim eu quero estudar essa coisa formal mesmo. Eu até estou pesquisando um curso de pós-graduação em neurociência. Olha que legal. E aí essa coisa da gestão do tempo melhor, porque é incrível, né? Quanto mais tempo livre você tem, mais difícil fica de se organizar. Sim. Porque você vai colocando as coisas no meio do caminho e aí quando você vê, você já se perdeu de novo. Então o tempo
É um tempo precioso que a gente precisa cuidar bem. Mas e você? Muito bom. Nesse ano eu fiz uma coisa diferente, acho que eu até falei aqui no episódio que a gente gravou no fim do ano, que eu dividi, justamente porque a gente, nós, né, na nossa profissão, no que a gente faz, como surgem coisas no meio do caminho que acabam sendo legais e você quer aproveitar, o que eu fiz foi o seguinte: eu vou traçar minhas metas até junho. E de junho em diante, eu traço as do final do ano. Justamente por causa disso. E aí, nesse começo de ano que eu quis, justamente como a Ana falou, né? Eu quis estudar, eu tô quase acabando um curso que é bem legal, assim, de uma área bem diferente da minha, mas que eu acho que no final das contas vai me acrescentar muito no que eu faço, mas que enfim, é super legal, tô conseguindo concluir ele. A meta de livro, eu sempre coloco, né? Vou ler tantos livros e tal. Essa eu já bati, então esse que eu estou Nossa, lendo que agora, eu tô, inveja. Eu acho que suave. eu fechei um esse ano só. Não, eu li eu uns legais também. tracei uma meta legal também. E aí, Mas conseguindo maratonei várias séries cumprir. Netflix. Isso, a Então gente precisa tá fazer bom outro episódio de também. séries, tem várias. Exatamente. Nesse sentido, assim, eu coloquei, na verdade, metas para trazer outras metas dali em diante, Sim. sabe assim? Não metas fechadas para esse ano, mas que poderiam me possibilitar diferentes caminhos quando chegasse no meio do ano e eu tivesse já um direcionamento mais claro do que eu queria para 2023 e para minha vida daqui em diante. Então, acho que é mais ou menos por aí eu tô conseguindo fazer. Claro que tem umas metas que, gente, pelo amor de Deus, claro que eu não consegui cumprir, entendeu? Meta de, vou baixar meu percentual de gordura para 5% e malhar com a Graciane. Não tô indo malhar com a Graciane, entendeu? Acho bem Tô indo factível, assim, 3 vezes na Virar semana, sócia da às academia. vezes, e é isso aí. Tem semana que eu vou 4, tem semana que eu vou 13. E tô tentando cumprir a meta de ficar mais relaxada nesse sentido, sabe? Do que não dá pra cumprir, gente, não deu, eu sou uma só e é isso aí, né? Acho que Se isso libera. é importante. Agora, pra quem tá ouvindo a gente e não tá no caminho que queria estar agora, dá tempo ainda, né, gente? 7 meses aí pela frente. E aí, como é que você faz pra organizar agora? Então, beleza, maio tá acabando, junho começou, daqui em diante eu tenho mais de metade do ano ainda, né, um mesinho a mais. O que eu posso fazer pra me reorganizar nesse sentido? Quer falar, Nay? Eu acho que assim, primeiro uma sugestão é faça um ritual, sabe, de passagem. Rotina é Do muito tipo, ó, tá, esse foi o meu quase o primeiro semestre, né, porque não foi o primeiro semestre, ainda foram só 5 meses, então ainda tem mais de um semestre. Aproveita esse mês de junho para se organizar, para dizer: "Ó, agora eu vou entrar não em 2023, mas 2023, né, parte 2, com um pouco mais de foco nas minhas metas". Eu acho que é legal a gente ter isso, psicologicamente ajuda muito a gente, né, a ter esses rituais de passagem. Então, os sábados e os domingos são muito importantes para você ter esse ritual de passagem para a semana seguinte. Não sei se vocês já passaram por isso, mas às vezes a gente emenda de trabalho, né, no fim de semana, a sensação é de confusão, né, na semana seguinte, porque você não teve o ritual de passagem. respiro. O respiro. Então, assim, acho que pode ser uma boa oportunidade de pegar esse mês para reavaliar as metas, de pensar em algum tipo de celebração, né, tipo um réveillon parte 2, alguma coisa nesse sentido, que pode ser algo só com você mesma, que pode ser uma cartinha para você. Eu acho que esse tipo de coisa, para mim, sempre funciona e acho que pode ser interessante para as pessoas que estão ouvindo. Isso é legal mesmo, de fechar e iniciar um ciclo, Fechar e né? iniciar. Parece que você te Não dá um precisa gás ser a mais, 31 de né? dezembro, né? Se você tiver alguns dias de férias, de repente, né, tirar essa folga para pensar em você, pensar na vida, eu acho que pode ser um momento legal, assim, antes de entrar no segundo semestre mesmo, né, e fazer um balanço. Eu tenho isso, assim, de tempos em tempos eu gosto de fazer uns balanços com a minha vida. E acho que essa questão do foco que eu falei, a gente já falou aqui algumas vezes, mas assim, também entrando na psicologia, se você tem um cardápio com 300.000 opções de coisas, você tem uma dificuldade imensa de escolher. Então priorize, né, quais são as minhas prioridades, inclusive para você dar conta financeiramente de pagar por elas, né. Então, Sim. eu vou, diminuir, os meus gastos com restaurantes, porque com esse dinheiro eu vou viajar mais, né. Então priorize o que você quer para você, então, entender como que você vai, cumprir essa meta. 1, 2, não mais que 3, sabe. Eu acho que 3 é um número, assim, suficiente. Não sei se vocês têm a mesma percepção, mas para mim também, quando eu me coloco um monte de coisa, eu fico mais frustrada por não cumprir aquele monte de coisa, e eu fico menos feliz por ter cumprido algumas das coisas, Uhum. né. Então eu acho que tem isso também, a gente perde dos 2 lados,
de não conseguir cumprir e de cumprir só algumas coisas que a gente poderia ter colocado como prioridade e teria sido satisfeito, né, de E fazer. e sabe uma coisa que eu acho que acrescenta nisso que você falou, Nay? Você colocar pequenas metas também, as micrometas, sabe? Às As vezes eu metas coloco da pela semana. semana, exato, já me adianta tanto a vida, entendeu? Porque você colocar ali para o mês, se numa semana a coisa desandou, você fica assim: "Ah, não, tudo bem, na próxima semana eu vou ver". Aí na próxima semana desandou, você fala: "Ai, dane-se, vou entregar esse mês aqui e é isso aí, mês que vem eu começo". E quando você faz na semana, eu acho que vai te dando um incentivo, até de você ver o checkzinho na agenda, né? "Ó, isso daqui eu consegui fazer, legal. Bom, então vou dar É a prosseguimento". Isso te automotivação que você incentiva, precisa. né? Eu gosto disso, de você ter pequenas metas. Uma das coisas que as pessoas acabam mais procrastinando é porque elas não veem as coisas em partes, elas veem o todo. E é muito difícil, porque você vê um negócio imenso, você não sabe nem por onde começar, você fala: "Ai, depois eu começo". A procrastinação, ela é muito alimentada por essa vontade que a gente tem de fazer tudo e no fim a gente não tem energia para fazer nada. Minha Eh mãe fala: "Abraçar o mundo com as pernas". É, então. é. Mas, fazer as coisas por partes eu acho que ajuda bastante. Quando a gente traz isso para a pauta financeira, a gente já está falando aí de um assunto que deixa a gente desconfortável, a gente não quer, a gente falou números tantos aqui de endividamento, da ansiedade que o dinheiro traz e uma série de coisas, aí as pessoas evitam mais ainda. Então, quando a gente está falando aí das metas financeiras, eu acho legal a gente olhar por partes mesmo. Poxa, esse mês de junho está a fim do quê? Exatamente. Poxa, esse mês de junho eu vou organizar os meus boletos. Então, quanto eu tenho para pagar, quais são os dias, de onde eu vou tirar o dinheiro, sabe? Uma organização simples, legal. No mês de julho, você pretende fazer o quê? Poxa, quero cortar um boleto da frente. Então, de onde eu vou tirar? Como é que eu vou cortar essa despesa do meu orçamento? Então, começar a fazer as coisas aos poucos, isso ajuda bastante. Outra coisa que eu acho que acaba impedindo as pessoas, principalmente nas metas financeiras, que acho que a maioria das pessoas que eu interajo, elas dizem que não sabem por onde começar a investir, por exemplo. Aí eu sempre Ia falo ser minha assim próxima pergunta, né, então Leone? Já vai, inicia. porque, eu acho muito legal, quando me perguntam: "Ai, mas eu quero investir, mas não sei por onde nem por onde começar". Fala assim: "Você tem conta em alguma instituição financeira?". "Sim", então pronto, você já começou, já temos o primeiro passo. Ou você tem ou conta numa corretora? Não, então você já sabe qual é o primeiro passo, abrir uma conta, numa corretora, que essa corretora pode ser da sua instituição, outra corretora que você Uhum. queira, né, do seu banco, outra que você queira. Esse é o primeiro passo. "Ah, mas eu queria começar a investir, mas não tenho dinheiro". Tá bom, você não tem 1.000, mas tem R$ 100? Então vamos começar com R$ 100. "Ah, não tenho 100, vamos começar com 50". Essa coisa do primeiro passo, ele é tão fundamental, porque você se sente capaz, você fala assim: "Nossa, consegui abrir a conta, puxa, consegui colocar os R$ 50". É que essa satisfação, né, vai dando essa Essa sensação de automotivação que a gente dá conta, né, que é e possível. agora quando você pensa: "Ah, eu quero começar a investir", aí você já tem que pensar: "Não, mas aí eu preciso de um portfólio diversificado. Não, mas eu preciso aí pensar em criptoativo, eu preciso pensar em fundos de investimento multimercado, fundos imobiliários negociados em bolsa", aí a pessoa fala: "Desisto". Oi, e se eu puder só acrescentar uma questão, Ana, tem um fator muito importante que são, aí generalizando, mas as mulheres, por exemplo, têm uma dificuldade maior de tomar uma decisão, principalmente se for uma decisão importante, se ela não tiver todos os elementos bem Hã. acertados, né. Então, para me candidatar a uma vaga eu preciso preencher todos os checks, para eu investir eu preciso entender de todos esses investimentos para ver se eu estou tomando a melhor decisão. Então eu acho que tem um fator ali também, um toque, né, para as mulheres às vezes você não precisa de tudo, né, você só precisa dar esse primeiro passinho, e aí você vai aprendendo aos poucos. Não, e tem uma coisa legal disso que você trouxe, eu já escrevi uma coluna sobre isso. Às vezes a pessoa procura mais informação, não para suprir a necessidade de conhecimento dela, mas para minimizar a insegurança a respeito daquela É, decisão. boa. Isso é interessante mesmo. E a insegurança ela não, mesmo que você tenha mais conhecimento, não é garantia de que você vai se sentir mais seguro para tomar uma decisão. E é curioso porque as pessoas querem mais: "Ah, não, eu vou pensar um pouquinho mais. Não, eu quero entender. Não, deixa eu estudar isso aqui". Todas essas informações, ela
por mais detalhadas e por maior quantidade de informação que você receber, não vai fazer você se sentir mais ou menos seguro. Então, ela é simplesmente, a gente acaba tendo essa necessidade de procurar mais informação, porque a gente fala, não, então eu vou me aprofundar no conhecimento e vou me sentir mais seguro, e isso não acontece. Aí a pessoa entra numa espiral, porque ela fica estudando mais, perguntando mais, parando mais para pensar, vai receber mais informação, aquilo vai dificultar, porque vai ser o cardápio de 300 pratos, e aí a dificuldade fica fica cada vez mais difícil você conseguir tomar a decisão. Então, mais conhecimento não vai diminuir a sua Necessariamente, insegurança, né? não. Porque você já tem, muitas pessoas já têm o conhecimento necessário para dar o primeiro passo. E o conhecimento, ele vai sendo adquirido conforme o processo vai acontecendo. Mas se a pessoa fica ali querendo se suprir de informação, achando que ela vai se sentir menos ansiosa ou mais segura para tomar aquela decisão, é um equívoco. E em geral, a pessoa deposita nisso. E aí, por isso que muitas metas acabam não Não saindo do dando papel. certo. E você, Ná? Eu acho importante, assim, né? Pelo menos para mim, o que funciona é essa questão do aos poucos. Eu sempre vi que quando você coloca um monte de meta ou traça ali determinados objetivos que são muito grandes, o que acontece além de, se você não conseguir, você se frustrar, ao longo do caminho podem acontecer várias coisas. Então, por isso que eu acho que a Ana fala uma coisa que é muito interessante, né, do cortar comer o Meu boi boi pelos bifes, né, de você ir Exatamente. dividindo ali realmente as coisas aos poucos, né, e eu acho que isso funciona com as metas também, justamente porque você não pode prever o que vai acontecer, né. A gente brinca que a vida não tá nem aí para o seu planejamento, né, Eu porque as adoro. coisas vão acontecendo e assim: "Ah, mas eu planejei fazer isso aqui". E aí, como a gente estava falando no começo, né, Ana, às vezes aparece uma coisa muito legal, uma oportunidade muito boa, que você não quer deixar passar, mas às vezes aquilo ali não estava dentro do seu planejamento, da sua meta. Então acho que tudo, para mim, pelo menos, funciona melhor quando é dividido, sabe, quando é aos poucos, inclusive na questão financeira. Então, para mim, o que funciona? Eu pensar, por exemplo, nesse ano, né, eu fiz isso. No primeiro semestre eu quero ter juntado quanto? Uhum. Disso daqui, quanto que eu quero colocar para esse projeto, quanto que eu quero para isso daqui, quanto que eu posso gastar com coisas que não necessariamente vão ser coisas que vão, enfim, trazer mais ganhos, né, às vezes gastar com bobeira mesmo, e aí eu coloco isso aos poucos. E muitas vezes acontece comigo de fazer o planejamento mensal também, né, no sentido de: "Ah, nesse semestre eu quero juntar tanto, uma média de tantos reais ali por mês que eu vou investir nisso, nisso ou nisso", mas às vezes acontece, por exemplo: "Ah, esse mês está tão tranquilo para mim, eu vou tentar, juntar mais não sei quanto por semana", que é um Uhum. mês que eu tô mais tranquila e tal. E isso, no final das contas, para mim, eu me sinto mais no controle das minhas coisas, e eu sinto também que caso eu fale, eu ainda tenha tempo de consertar, sabe. Justamente porque é aos poucos, então uma falha não vai significar um comprometimento do todo, sabe, do planejamento como um todo. Eu acho que isso funciona bem, assim, para mim, e eu vejo que para pessoas que talvez estejam começando nessa questão, por exemplo, de juntar dinheiro ou de se planejar com algum objetivo específico, eu acho que tende a funcionar melhor. Sabe, para mim, a definição da meta, sabe o que que é? Ela é um parâmetro, ela não pode ser uma camisa de força. Quando você estabelece uma meta, você cria parâmetros, que vão te deixar mais livre do que você imagina. Às vezes a gente acha que criar uma A meta coisa do disciplina é liberdade, Ana, é mais ou menos por aí? porque, quando você tem você sabe aonde você quer chegar, você cria uma referência, e essa referência ela acaba sendo um guia para você, autorregular o seu comportamento naquela direção, seja na atividade física, na alimentação, com o dinheiro, nos relacionamentos, então você cria parâmetros. Quando eu crio as metas da semana, por exemplo, todo mundo me pergunta: "Ah, mas você consegue atingir todas?" Não, muitas vezes não. Às vezes Hum, sim, às vezes às vezes não, né, não, Ana? mas elas me servem de parâmetro. Poxa, eu fiquei de beber 2 litros de água e só tomei 1, Isso é caramba, muito legal. isso é bom ou ruim? Será que eu não tenho que me esforçar um pouquinho mais? Ah, eu falei que eu ia malhar 5 vezes na semana, deu para ir 4. Não, eu tenho um parâmetro do que aconteceu comigo.
Agora, E você até entende quais são suas falhas, né? No Isso. sentido de, nossa, mas eu coloquei essa meta aqui, nenhuma semana eu consigo cumprir nem perto. Então talvez seja a hora de rever, né? De Se rever. readaptar. Será que eu estou sendo muito ousada? Eu tenho que alinhar as minhas expectativas? Mas quando você não tem referência nenhuma, isso te deixa tão sem saber até o que você concretiza. Então, suponhamos que você não tenha meta nenhuma, você não queira chegar em lugar nenhum, você não vai conseguir mensurar nem o que você está realizando na vida, né, no seu dia a dia, se você está conquistando coisas ou deixando de conquistar coisas, porque você não criou parâmetros. Então, para mim, as metas, elas servem para nos dar referências e o quão perto ou longe a gente está de alcançar essas referências. Então, não vejam metas, sejam elas financeiras ou pessoais, como uma armadilha, uma prisão, mas sim como uma liberdade de você falar: poxa, tá aqui, eu me comprometi a fazer isso, será que eu consegui, não consegui, o que me falta para conseguir? Acho que é um exercício de autoconhecimento também. Uhum. Mas quando você, assim, né, não tem meta nenhuma, se eu for uma vez treinar, ou se eu for 5 vezes treinar, eu não sei se isso é bom Você ou nem ruim. sabe exatamente, você nem consegue mensurar se você tá indo muito ou não, porque você nem prestou atenção nisso. Não, e se assim, talvez uma vez seja muito legal. Poxa, caramba, para quem é sedentário e nunca fez nenhuma atividade física, ir uma vez por semana já é alguma coisa. Agora, para quem é um atleta de alta performance, 5 vezes é pouco, né? Treinar 1 hora por dia É. é pouco. Então, a meta, ela te cria esses parâmetros e ela acaba sendo um organizador das suas coisas. Exatamente. Então, não veja como uma coisa negativa. E as metas financeiras, elas acabam tendo um adicional de complexidade, porque traz todas as cargas emocionais que a gente está falando. Mas também veja por partes. Comemora a primeira conta atrasada que você conseguiu pagar, o cartão que você conseguiu renegociar, o primeiro investimento que você fez. E é tão legal, porque quando você começa a ver o resultado, você começa a se satisfazer com aquilo, e aquilo passa a ser uma satisfação, e é o que a gente precisa perseguir. Então, gente, temos 7 meses pela frente. Isso que eu ia falar, dá tempo, Dá né, Ana? A gente deu tempo. aqui várias dicas, inclusive, de como que você pode começar a se organizar desde já, né? E acho que é muito legal isso que você falou, das pessoas não verem como um aprisionamento, né? Como uma coisa de, meu Deus, se eu não fizer, vai ser muito ruim. Não, na verdade, é quase que um autoconhecimento, né? Você vai se entender um pouco melhor quando você traça e você vê o que acontece com você no percurso, enquanto você busca aquele objetivo, né? E você alinha as expectativas também. E as coisas acontecem aos poucos. Essa questão que eu comentei da procrastinação é isso, a gente tende a ver o todo. O todo é assustador, tudo, Uhum. tudo é muito assustador. A gente precisa, eh, ir começando aos poucos, já falei tanto aqui, né, toda maratona começa com o primeiro metro, É isso aí. todo milhão começa com o primeiro real. E é assim, esses dias meu filho falou assim: "Mãe, você falou que eu tenho que ter minha primeira meta, meu primeiro objetivo, eu quero comprar um carro". Eu falei: "Ótimo". É isso E aí. aí ele falou: "Quanto que você juntou para comprar o seu primeiro carro?". Eu já contei essa história aqui, eu falei: Já, mil trezentos e claro. cinquenta Dólares, dólares". olha como é que eu lembro. Aí ele falou: "Ah, mas será que dá para comprar um carro?". Eu falei: "Depende, se for um carro com 30 anos de uso e caindo aos Dá. pedaços, talvez dê", que foi o que eu comprei. Ou O seja, do Fred Flintstone, né, aquele que você vai com o pezinho ali é, embaixo correndo. eu falei: "Olha, depende, então ou você vai aumentar o seu esforço, alinhar a sua expectativa", mas que bom que ele criou uma meta, porque ele tem um parâmetro de onde ele quer chegar. Então ele vai entender se o esforço vai ter que ser maior, quais são os instrumentos que ele vai ter que usar, ele já está começando a querer investir ele mesmo por conta, para poder Ah, ir isso é muito legal. acompanhando, porque ele agora sabe o que ele quer atingir. Agora, quando a gente não tem essa referência, é um voo cego. E aí a gente vê o tempo passar, a gente já viu aí, né, quase metade do ano passar, e às vezes a gente não conseguiu realizar nada, porque a gente não sabe onde a gente quer chegar. Muito bom. Olha, terminamos com uma lição, né. Acho que Mensagem fica até mensagem chato eu forte. puxar outro assunto depois disso, né, É, porque encerramos aqui, né, com como é que fala? Uma mensagem motivacional, não é estamos mesmo? aqui para isso. Exatamente. Então encerramos mais um episódio, lembrando a vocês que ainda dá tempo de vocês traçarem e perseguirem e concluírem as metas de vocês ainda em 2023. E para ajudar vocês nessa missão,
segue a gente aqui nas redes sociais, porque a gente está sempre falando aí de como atingir objetivos. Então, nós somos o @podisomeninas, @POD Isso Meninas, e lá você vai encontrar todos os temas de todos os episódios e também o que a gente fala na Rádio CBN. Encerramos aqui mais um episódio do Pode Isso Meninas. Lembrando que esse episódio conta com os trabalhos técnicos de Daniel Mesquita e Débora Gonçalves, edição de Rafael Furugem e produção de Raquel Ciamarella.